Na calada da noite, quando a esperança parecia ter abandonado o acampamento, uma presença invisível desceu com o poder de uma tempestade. Não era um guerreiro comum, não era uma arma feita pelas mãos dos homens. Era o próprio mensageiro do Altíssimo, enviado para trazer justiça e proteção ao povo escolhido. Enquanto o mundo dormia, uma batalha invisível estava prestes a começar. Uma batalha que selaria o destino de milhares e gravaria para sempre na história um dos mais poderosos atos de intervenção divina. O cenário era desolador. O exército assírio, conhecido por sua crueldade e força esmagadora, cercava Jerusalém. Sob a luz pálida da lua, as tendas dos soldados estendiam-se até onde os olhos podiam ver, como um mar infinito de ameaças. 185.000 soldados, armados até os dentes, prontos para destruir qualquer coisa em seu caminho. O rei Senaqueribe, confiante em sua vitória, acreditava que Jerusalém cairia como tantas outras cidades que já haviam sido destruídas sob seu comando. Dentro das muralhas da cidade, o medo permeava o ar. O povo de Jerusalém sabia que estava diante de um inimigo que parecia invencível. As noites eram longas e silenciosas, com apenas o vento como companhia. E em meio a esse silêncio, uma esperança silenciosa se mantinha viva, uma esperança de que Deus não abandonaria seu povo. Foi nesse contexto de desespero e tensão que a presença divina desceu. Como uma brisa suave que se transforma em uma tempestade avassaladora, o anjo do Senhor entrou no campo dos assírios, invisível aos olhos humanos, mas carregando consigo o poder de 100.000 exércitos celestiais. Sem um único som, sem uma única lâmina ser levantada pelos israelitas, o curso da história estava prestes a mudar. Na escuridão da noite, onde todos os olhos humanos falham em ver, o céu se abriu e o julgamento começou. E então, em um piscar de olhos, o silêncio foi quebrado não por um grito de batalha, mas por um sopro de morte. A destruição começou de maneira súbita e terrível, como se a própria mão de Deus estivesse varrendo os inimigos. O exército assírio, em um momento, estava firme e forte, e no momento seguinte, estava envolto em uma sombra mortal, que varria suas vidas como folhas ao vento. O anjo do Senhor, com uma força irresistível e um propósito inabalável, cumpriu sua missão com uma precisão que nenhum general humano jamais poderia alcançar. Assim, enquanto a escuridão ainda cobria a terra e o povo de Jerusalém dormia inquieto em suas camas, o anjo de Deus executava um julgamento que ecoaria pelas gerações futuras. E quando a primeira luz da aurora começou a despontar no horizonte, a magnitude do que havia ocorrido naquela noite se tornaria clara, transformando uma possível derrota em uma vitória inesquecível. Mas quem eram esses soldados que agora jaziam no chão como sombras derrotadas pela luz? O exército assírio não era apenas um grupo de guerreiros, eles eram conhecidos como a máquina de guerra mais implacável e temida de toda a antiguidade. Com armaduras reluzentes que refletiam o sol e espadas afiadas capazes de cortar através do mais duro aço, os soldados assírios marchavam como uma força imparável, destruindo cidades, saqueando reinos e espalhando o terror onde quer que fossem. Seus números eram tão vastos quanto as estrelas no céu, e suas fileiras, impecavelmente organizadas, pareciam nunca acabar. Cada homem no exército assírio tinha sido treinado desde a infância para o combate. Eles eram guerreiros destemidos, acostumados à vitória e à conquista. Com arcos poderosos, lanças longas e escudos impenetráveis, cada soldado representava a força de um exército. Sob o comando de seus generais, eles haviam destruído incontáveis nações, esmagado resistências e levado povos inteiros à escravidão. Sua reputação de invencibilidade era mais do que uma lenda, era um fato gravado no coração daqueles que tinham a infelicidade de cruzar seu caminho. E no centro desse formidável exército estava o rei Senaqueribe, um monarca cuja ambição não conhecia limites. Ele se considerava o soberano do mundo, um homem a quem nenhum reino, por mais poderoso que fosse, poderia resistir. Sua arrogância não conhecia fronteiras, para ele, Jerusalém não era diferente de qualquer outra cidade que ele havia conquistado e subjugado. Seus olhos estavam fixos em sua próxima vitória, e ele já imaginava os tesouros de Jerusalém em seus cofres e o povo de Judá como escravos em seu vasto império. Enquanto os soldados assírios montavam guarda, suas armaduras brilhando sob a luz das tochas, havia uma confiança palpável no ar. Eles tinham visto o terror nos olhos de seus inimigos inúmeras vezes e estavam certos de que Jerusalém logo seria apenas mais um troféu em sua vasta coleção de vitórias.
Por trás de suas muralhas, o povo de Jerusalém tremia. O medo do inimigo era como uma sombra escura que pairava sobre a cidade, sufocando qualquer esperança restante. Mas a cidade de Jerusalém não estava completamente desprotegida. Dentro de suas muralhas viviam homens e mulheres que acreditavam na promessa de um Deus maior do que qualquer rei da terra. Um Deus cuja palavra havia sido dada a eles por meio de profetas, um Deus cuja presença havia sido sentida no passado e que, eles acreditavam, não os abandonaria agora. E foi essa crença que manteve a cidade em pé, mesmo quando o inimigo parecia invencível, mesmo quando todas as chances estavam contra eles. Ainda assim, a arrogância dos assírios era tão imensa quanto sua força militar. Eles não sabiam, não podiam imaginar, que naquele exato momento em que zombavam de Jerusalém e de seu Deus, uma força invisível estava se movendo entre eles. Uma força que não se intimidava com números ou armas, mas que carregava o poder do próprio Criador. E enquanto os assírios se preparavam para o ataque final, mal sabiam que a verdadeira batalha já havia começado, e não seria travada por mãos humanas. Entretanto, dentro das muralhas de Jerusalém, um homem estava decidido a não sucumbir ao medo que assolava seu povo. Esse homem era o rei Ezequias, líder de Judá, um homem de fé inabalável e coragem impressionante. Diante de um inimigo implacável, com a destruição praticamente garantida, Ezequias fez o que muitos considerariam impensável, dele se voltou para o seu Deus com um apelo desesperado, uma súplica que ecoaria nos céus e traria uma resposta que ninguém esperava. Ezequias era conhecido por sua devoção ao Deus de Israel. Ao contrário de muitos reis que o precederam, ele havia derrubado altares pagãos, restaurado o templo e levado o povo de volta à adoração do Deus verdadeiro. Agora, confrontado por uma força que nenhum poder humano poderia derrotar, Ezequias sabia que sua única esperança estava no poder divino. Em um gesto de humildade e fé, ele entrou no templo, ajoelhou-se diante do altar e derramou seu coração em oração. Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, ele clamou, Tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido, e ouve, abre, Senhor, os teus olhos, e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, que enviou para afrontar o Deus vivo. Suas palavras não eram apenas um pedido de socorro, eram um grito de desespero, uma última esperança de salvação diante da certeza da aniquilação. E foi então, em resposta a essa oração fervorosa e sincera, que o profeta Isaías, o porta-voz de Deus, trouxe uma mensagem que mudaria o destino de Jerusalém. Assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que eu meterei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e ali eu o farei cair pela espada. Essas palavras foram como um bálsamo para o coração aflito do rei e para o povo de Jerusalém. Embora o exército assírio estivesse cercando suas muralhas, a promessa de Deus trouxe uma renovação de esperança e fé. A resposta de Deus era clara, dele estava no controle, e o inimigo que zombava dele e de seu povo logo enfrentaria sua ira. Com essa nova confiança, Ezequias e os habitantes de Jerusalém se prepararam para o que viesse a seguir. Eles não sabiam como Deus interviria, mas estavam convencidos de que ele não os abandonaria. Enquanto o sol se punha e a escuridão caía sobre a cidade, uma tranquilidade inquietante se instalou no coração dos fiéis. Eles tinham feito tudo o que podiam, ou agora, o resto estava nas mãos de Deus. A noite avançava, e o exército assírio, seguro de sua vitória iminente, dormia tranquilamente, sem saber que seu destino já estava selado. A resposta divina à oração de Ezequias estava a caminho, e a história estava prestes a testemunhar um dos atos mais poderosos da intervenção de Deus na batalha. E então, quando a escuridão da noite envolveu o acampamento dos assírios, algo extraordinário aconteceu. Um silêncio mortal caiu sobre o vale, um silêncio tão profundo que até o som das folhas se movendo parecia uma profanação. Foi nesse momento que o anjo do Senhor, com a aparência de uma chama ardente em meio à escuridão, fez sua presença conhecida. Invisível aos olhos dos homens, mas carregando o peso da justiça divina, ele caminhou silenciosamente entre os soldados adormecidos. Esse anjo não era uma figura comum dos céus. Não tinha uma aparência tranquila ou um semblante de paz. Em vez disso, ele era o emissário da ira de Deus, o executor de um julgamento que ninguém poderia prever.
A Bíblia não nos dá uma descrição detalhada de sua aparência, mas a intensidade de sua missão era suficiente para entender a magnitude de seu poder. Ele era um guerreiro celestial, enviado para cumprir a vontade de Deus e proteger seu povo de um destino cruel. Enquanto o anjo avançava, uma sensação de desespero indescritível se espalhava pelo acampamento. Os soldados, que momentos antes estavam seguros em seus leitos, agora se viravam inquietos, como se sentissem uma presença opressora. Mas antes que pudessem compreender o que estava acontecendo, a destruição começou. Não houve batalha, não houve espadas cruzadas ou gritos de guerra. Houve apenas um golpe silencioso e implacável. O texto sagrado nos conta que naquela única noite, o anjo do Senhor feriu 185.000 soldados assírios. Uma força tão devastadora que, quando a manhã chegou, todos estavam mortos, como se um vento mortal tivesse varrido o acampamento. O rei Senaqueribe, que havia dormido com confiança na sua vitória, despertou para um cenário de absoluto horror e perda. Seus homens, seus guerreiros imortais, estavam mortos sem terem ao menos levantado suas espadas. A magnitude do que havia ocorrido era incompreensível. Como um exército tão vasto e poderoso pôde ser destruído em uma única noite? Como é que 185.000 soldados, treinados para a guerra e acostumados à vitória, podiam ser derrotados por uma força invisível e silenciosa? A resposta estava além da compreensão humana, era uma demonstração direta do poder de Deus, de sua capacidade de intervir na história de forma inquestionável e surpreendente. Os poucos sobreviventes, incluindo Senaqueribe, fugiram em pânico, deixando para trás seus mortos e a certeza de sua derrota. Aquele que havia se gabado de destruir Jerusalém com um simples comando agora corria por sua vida, derrotado não por um exército humano, mas pelo próprio Deus de Israel. O terror que ele havia planejado lançar sobre Jerusalém voltou-se contra ele, e a única coisa que lhe restava era a fuga desesperada para sua terra natal, Nínive, onde seu destino final o aguardava. Enquanto isso, em Jerusalém, o povo acordava para a notícia de um milagre. Os inimigos que haviam cercado suas muralhas e ameaçado suas vidas tinham sido derrotados de uma maneira que ninguém poderia ter imaginado. A alegria e a incredulidade tomaram conta da cidade. A promessa de Deus havia sido cumprida de uma maneira mais impressionante do que qualquer um poderia ter esperado. O que havia começado como uma noite de medo e incerteza terminou como um dos maiores testemunhos do poder de Deus. O anjo da morte, como veio a ser conhecido, deixou uma marca indelével na história, uma prova de que, quando Deus decide intervir, não há força na terra ou no céu que possa impedir seu propósito. O primeiro raio de sol rompeu o horizonte, trazendo consigo a luz da manhã, mas também revelando o horror da noite anterior. Ao amanhecer, o que antes era um exército imponente, disposto como um mar de guerreiros prontos para a batalha, agora era um campo de cadáveres. 185.000 soldados, homens que, horas antes, se gabavam de sua força e invencibilidade, jaziam imóveis, abatidos por uma força que não podiam ver nem entender. Os poucos que sobreviveram, tomados pelo pânico e pelo medo, correram em todas as direções, deixando para trás tudo o que tinham. No meio desse caos, estava o rei Senaqueribe, outrora um monarca altivo e confiante, agora um homem quebrado, enfrentando uma derrota esmagadora que nunca imaginara ser possível. Ele havia desafiado o Deus de Israel, acreditando em sua própria força e nos números de seu exército, mas agora, cercado pela morte e pelo desespero, ele não tinha outra escolha a não ser fugir. E foi exatamente isso que ele fez. Senaqueribe voltou para Nínive, a grande capital de seu império, com orgulho ferido e a mente assombrada pelo que havia testemunhado. Aquele que acreditava ser invencível agora estava fugindo como um homem derrotado, marcado pelo fracasso de um cerco que deveria ter sido uma vitória certa. A glória que ele imaginou ganhar ao conquistar Jerusalém foi substituída pela vergonha de uma derrota inexplicável e devastadora. Em Jerusalém, a notícia da destruição do exército assírio espalhou-se rapidamente. O medo que havia paralisado o coração do povo de Judá foi substituído por um sentimento de assombro e gratidão. Eles testemunharam o poder de seu Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que mais uma vez havia se mostrado fiel e poderoso para salvar. O alívio e a alegria tomaram conta da cidade, e eles estavam salvos, não por suas próprias mãos, mas pela mão do Senhor.
Os habitantes de Jerusalém, que haviam passado noites em claro temendo pelo pior, agora celebravam um milagre. O exército mais temido da época, que ninguém acreditava que pudesse ser derrotado, havia sido aniquilado sem que um único homem de Judá levantasse uma espada. A vitória era claramente do Senhor, e o povo sabia que ele havia respondido às suas orações de uma forma que ninguém poderia esquecer. E assim, aquele amanhecer não foi apenas o início de um novo dia, ou foi o início de uma nova era de fé e confiança em Deus para o povo de Jerusalém. Eles compreenderam que, independentemente da ameaça ou do perigo, o Deus que eles adoravam era mais poderoso do que qualquer exército na terra, mais forte do que qualquer rei mortal, e mais fiel do que qualquer outra aliança que pudessem fazer. A história que testemunharam seria contada por gerações, lembrada como um lembrete do poder e da fidelidade de Deus. Enquanto isso, Senaqueribe, ao retornar a Nínive, enfrentou um destino ainda mais sombrio. Sua própria vida foi ceifada, não em uma batalha gloriosa, mas pelas mãos de seus próprios filhos, em um ato de traição e desespero. O rei que desafiou o Deus de Israel encontrou sua queda, não nas mãos de um inimigo poderoso, mas como um reflexo da própria futilidade de seu orgulho e arrogância. E assim, a história do anjo que derrotou 185.000 soldados assírios tornou-se uma lenda, um poderoso testemunho da justiça de Deus e de sua capacidade de proteger seu povo contra todas as probabilidades. A destruição do exército assírio diante dos portões de Jerusalém tornou-se mais do que um evento histórico, tornou-se uma lição eterna gravada na memória do povo de Deus. O que aconteceu naquela noite não foi apenas uma vitória militar, foi uma demonstração clara de que o Deus de Israel estava vivo e presente, pronto para defender seu povo contra qualquer adversidade. Essa história transcendeu as gerações, passando de pais para filhos, de anciãos para jovens, como uma lembrança constante da fidelidade e do poder incomparável de Deus. Para os fiéis de Jerusalém, aquele evento representava uma verdade inabalável, que não importa o quão grande ou poderoso um inimigo possa parecer, o Senhor dos Exércitos é maior. Eles aprenderam que, diante da adversidade, a fé em Deus não era apenas um consolo, mas a chave para a sobrevivência e para a vitória. A intervenção divina naquela noite se tornou uma fonte de inspiração, uma prova viva de que o Deus que eles serviam não estava distante ou indiferente, mas profundamente envolvido na história de seu povo. Essa história também ressoou além das fronteiras de Israel, ecoando através das nações como um testemunho do poder de Deus. Aqueles que ouviram sobre a destruição inexplicável do exército assírio começaram a entender que o Deus de Israel não era um Deus qualquer, mas o Deus dos céus e da terra, um Deus cujos decretos eram finais e cujo poder era absoluto. Reis e governantes que antes zombavam ou ignoravam o Deus de Israel agora o temiam, sabendo que desafiar seu poder poderia levar à ruína certa. Para os crentes ao longo dos séculos, essa narrativa continua a oferecer encorajamento e esperança. Em tempos de provação, quando as forças parecem esmagadoras e as circunstâncias intransponíveis, a história do anjo que destruiu 185.000 soldados serve como um lembrete de que o poder de Deus é suficiente para superar qualquer obstáculo. Ela nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus tem a capacidade de virar o jogo, de transformar uma derrota aparente em uma vitória surpreendente. Além disso, a queda de Senaqueribe mostra que o orgulho e a arrogância são fúteis diante de Deus. O rei que acreditava ser invencível, que zombava de Deus e ameaçava seu povo, acabou encontrando sua morte de uma forma humilhante e trágica. Isso reforça a ideia de que nenhuma força na terra, por mais formidável que seja, pode se opor à vontade divina. A soberania de Deus é suprema, e todos aqueles que se colocam contra ele inevitavelmente enfrentam consequências terríveis. E assim, a história termina não apenas como um relato de um evento milagroso, mas como um poderoso lembrete da soberania e da justiça de Deus. Ele é um Deus que ouve as orações de seu povo, que vê suas aflições e que intervém de maneiras inesperadas para trazer salvação. A destruição do exército assírio não foi apenas uma demonstração de poder, mas um ato de amor, um ato que mostrou ao mundo que Deus é o protetor fiel de seu povo, um guerreiro divino que luta por aqueles que confiam nele. Assim, a narrativa do anjo que derrotou 185.000 soldados assírios continua a ressoar hoje, lembrando-nos de que, não importa quão grande seja a batalha à nossa frente, o Deus que defendemos é maior. E com ele ao nosso lado, não há força, humana ou espiritual, que possa nos derrotar.
A história vive, não apenas como uma memória do passado, mas como uma esperança viva para o futuro, uma esperança de que, em todas as nossas batalhas, Deus permanece fiel, poderoso e invencível.